Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Cristo esteja conosco. Vamos então para mais uma exposição do livro de Apocalipse. E nessa noite nós vamos estudar o capítulo 10. Apocalipse capítulo 10. E leremos todo esse capítulo então. A você que nos visita nessa noite, nosso agradecimento a você e que você encontre nessa comunidade um local que abençoe a sua vida e que você se sinta bem no nosso meio. Você é muito bem-vindo aqui conosco. E para que você se situe, nós estamos fazendo a exposição de todo esse livro do Apocalipse. Nós já fizemos até aqui, até o capítulo 9, e nessa noite vamos fazer o capítulo 10. E você encontra as outras exposições no canal do YouTube da igreja, caso você queira acompanhar as mensagens anteriores. Vamos ler então esse texto da palavra de Deus, que diz assim: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz como ruge o leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escreva. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe: já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Amém. Irmãos, a 5ª e a 6ª trombeta já foram tocadas, como nós já vimos em exposições anteriores. E como consequência dessas trombetas, que nós já explicamos o seu símbolo em exposições anteriores, quando essas trombetas, a 5ª e a 6ª especificamente, são tocadas, seres espirituais malignos são libertos de locais específicos que eles estão aprisionados e preparados para esse momento que eles foram libertados. Essa é uma visão que João está tendo, especificamente desse capítulo 10, é uma visão futurista, ou seja, João vê ainda um futuro que ainda está por vir, num momento próximo à volta de Jesus Cristo. E o texto que nós lemos do capítulo 10, do verso 1 ao 11, é narrado no mesmo evento que a 6ª trombeta é tocada. Ou seja, nós já vimos como consequência da 6ª trombeta o que aconteceu, e esse evento que João está agora mencionando e descrevendo no capítulo 10 compreende ainda esse período de tempo entre o toque da 6ª trombeta e a 7ª trombeta, que ainda virá no capítulo 11. Ou seja, esses seres são libertos para atormentarem pessoas específicas, e enquanto isso está acontecendo, João tem essa visão e que nos descreve para nós. Concomitante a isso, a esses eventos que já foram descritos, João recebe essa visão, a qual nós
veremos agora o seu significado. O que significa tudo isso que João está vendo e qual é a aplicação disso para a nossa vida hoje? Já entrando no texto, irmãos, do versículo 1 ao versículo 4, nós temos a figura de um anjo sendo descrita aqui. E ele tem uma origem, ele tem características próprias e ele tem uma mensagem para João. E nós vamos nos deter um pouco a respeito da figura desse anjo. Sobre a sua origem, João, ele precisa especificar o que ele está vendo, porque isso tem uma relevância muito grande a respeito da mensagem que o anjo traz. Perceba que a origem desse anjo, a origem e a mensagem desse anjo são atestadas, vindas da parte do Senhor. Por que isso é importante? Porque João, após tantos capítulos que nós já vimos, João descrevendo seres espirituais, ora são benignos, outra hora malignos, João precisa descrever que esse anjo, ele vem da parte do Senhor. E em meio a tantas figuras sobrenaturais que nós já vimos até aqui, cabe a ele dizer para nós que esse anjo vem de Deus e ele traz uma mensagem da parte do Senhor para nós. E a primeira descrição que nós temos a respeito desse anjo é que ele é um anjo forte, ou seja, um anjo poderoso. Todos os outros anjos têm poder e são fortes, mas esse é descrito como um anjo que tem uma proeminência. Então não é um anjo comum, não é um anjo que estaria em escalas ou escalões menores do exército celestial. Esse anjo é um anjo forte e poderoso, e ele desce vestido de uma nuvem. O seu rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo, e ele tem um arco-íris adornando a sua cabeça. E esse é um detalhe importantíssimo que nós vamos nos atentar um pouco mais adiante. Enfim, todas essas descrições, irmãos, evocam, manifestam e demonstram a misericórdia de Deus refletidas nesse anjo. Ele traz características físicas e a sua mensagem evocam essa glória de Deus. E nós precisamos do Antigo Testamento agora para entender o que esse anjo, ou a figura desse anjo, apresentam para nós. E nós vamos então utilizar bastante o Antigo Testamento nessa noite para entender o que esse texto tem a nos dizer. Primeiro, esse anjo está envolto a uma nuvem e as suas pernas, como descritas por João, são como colunas de fogo. E isso João nos mostra para lembrar a proteção divina dada ao povo de Israel no deserto, enquanto eles caminhavam do Egito. Depois de 400 anos de cativeiro, Deus liberta esse povo, eles estão a caminho de Canaã, e durante a sua caminhada no deserto, o Senhor se manifesta a esse povo de maneira misericordiosa, guardando o povo, dando provisão e alimento para eles. Observe, por exemplo, no texto de Êxodo, capítulo 13, versos 21 a 22. Eu peço que você abra a sua Bíblia. Êxodo, capítulo 13, versos 21 e 22. Aqui o Senhor está descrevendo, ou Moisés, ao escrever esse texto, está descrevendo para nós como Deus cuidou desse povo durante a sua peregrinação no deserto. Então perceba como Deus fez isso e a semelhança desse texto com o que nós lemos de Apocalipse. Êxodo capítulo 13, versos 21 e 22 nos diz: o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Percebam, irmãos, que esse anjo vem trazendo essas características do Antigo Testamento para que nós, com a história do Antigo Testamento em mente, façamos essa associação. Bom, Deus estava lá protegendo o povo numa nuvem de dia
protegendo o povo numa coluna de fogo à noite, e esse anjo vem com essas características. Bem, o Senhor está querendo nos mostrar algo. Ele está querendo nos mostrar que a mesma proteção que Israel teve no deserto é a mesma que nós temos hoje na nossa peregrinação desta terra para a Nova Jerusalém. Além disso, irmãos, quando a presença de Deus se manifestava no Monte Sinai, ainda na peregrinação de Israel até Canaã, quando Deus se manifestava no monte chamado Monte Sinai, para entregar então as tábuas da lei a Moisés, uma nuvem espessa tomava conta daquela montanha, de maneira que quando Deus se manifestava de forma mais palpável, mais visível, era a partir de uma nuvem que descia e cobria aquela montanha por completo, e ali raios, trovões apareciam, e o povo todo ficava tomado de temor, porque o Senhor se manifestava ali. Proteção no caminho, manifestação da glória de Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 19, verso 16, para que você entenda como foi a manifestação de Deus nesse período de caminhada do povo no deserto. Êxodo 19, somente o verso 16. O texto diz: ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem cobria sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Irmãos, aqui esse anjo está trazendo de volta essa figura de como era a manifestação da glória de Deus para o povo de Israel, enquanto eles caminhavam. Fazendo um paralelo com a nossa trajetória cristã, nós também estamos numa peregrinação e carecemos de nos apegar a essas figuras que Deus já descreveu sobre si mesmo no Antigo Testamento, para que a gente não desanime para achar que talvez Deus nos abandonou, porque a nossa vida está complicada, são tantos problemas nos cercando, e às vezes a gente esquece desses detalhes da palavra de Deus. Deus está sempre conosco. Jesus mesmo vai dizer isso: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E na verdade não é a partir de Jesus que o Senhor está conosco, mas durante toda a trajetória do povo de Deus, o Senhor sempre esteve e estará conosco até a volta de Jesus. Esse anjo então, irmãos, nos lembra da proteção, da manifestação divina ao seu povo durante essa caminhada no deserto. Mas há uma outra figura que esse anjo traz como característica e que para nós é extremamente relevante e importante entendermos, que é o arco-íris adornando a cabeça desse anjo. Esse arco-íris, irmãos, nos lembram outra parte da misericórdia de Deus sendo aplicada na vida do seu povo, e isso chega aos nossos dias como um eco desse texto do Antigo Testamento e desse ato de Deus de revelar a sua misericórdia ao seu povo. Isso se encontra no livro de Gênesis capítulo 9, versos 13 a 16. Abra a sua Bíblia mais uma vez. Gênesis 9, versículos 13 a 16. Esse texto, irmãos, descreve depois que o dilúvio anunciado por Deus a Noé, ele acontece, as águas baixam, Noé e sua família e os animais saem da arca, e Deus então faz uma aliança com Noé. E o texto diz assim: porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o meu arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Irmãos, o que esse anjo está fazendo é nos lembrar de algo importante. Existe uma aliança de Deus sendo confirmada em tempos de crise. O que Apocalipse está nos trazendo desde o capítulo 1 até esse momento e até quase a sua completude é:
a confirmação do que Jesus disse aos seus discípulos, quando os estava encorajando a permanecer firmes na sua palavra. No mundo tereis o quê? Aflições, mas tende bom ânimo. Sabe como é que a gente tem bom ânimo? É lembrando das promessas de Deus de proteção e de misericórdia sobre a nossa vida. E algo que faz com que a gente se lembre constantemente disso é o arco-íris. De maneira que você precisa ter um pouco de sensibilidade, até um pouco uma veia meio poética, de se atentar a dias chuvosos. Quando você percebe que existe um arco-íris no céu, você precisa, se o próprio Deus está dizendo, olha, quando tiver o arco no céu, eu me lembrarei da minha aliança com você. Será que nós temos essa sensibilidade, irmãos? Porque a partir desse momento com Noé, o Senhor está dizendo, esse é o símbolo da minha aliança com você, essa é a minha garantia, e que você se lembre constantemente de que eu tenho um compromisso com você. Não é só um arco-íris, não é só um fenômeno natural que está acontecendo em dias de chuva e sol, irmãos. É a rememoração de que o Senhor tem um compromisso com aqueles que Ele já elegeu na eternidade. É assim que você tem bom ânimo para superar e para suportar as provas e as dificuldades da vida. Se nós nos atentássemos para esses detalhes que o Senhor coloca na sua palavra, nós passaríamos uma vida muito mais segura do ponto de vista de sabermos em quem temos crido. E dizer como o apóstolo Paulo, porque ele diz, pois eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E nós cantamos isso inclusive num hino. É assim que nós passamos pelas nossas provações na vida, irmãos. Em tempos de aflição, porque esse é um período de aflição que João está vendo, é um período de aflição. E nos períodos de aflição, o Senhor faz questão de nos lembrar, eu tenho uma aliança com o meu povo. Esse anjo, irmãos, possui um livrinho aberto, e a palavra aqui realmente no original grego, é um livrinho pequeno, e ele está aberto nas mãos desse anjo, e esse anjo tem um pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Veja a semelhança, irmãos, mais uma vez, entre o Antigo e o Novo Testamento, e que nós precisamos construir essa teologia bíblica para entendermos o que João está vendo. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 2, versos 8 até o 3, verso 3. Profeta Ezequiel, capítulo 2, versos 8. Está sendo projetado também, caso você queira acompanhar. O texto diz assim: Tu, ó filho do homem, ouve o que te digo, não te insurjas como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Capítulo 3. Ainda me disse: Filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo, e me disse: Filho do homem, dá de comer a teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi, e na boca me era doce como mel. Olha a semelhança do texto. É como se o Senhor estivesse contando a mesma história para nós, a partir de panoramas diferentes. João tem a mesma experiência, porque o anjo mais adiante vai dizer que ele faça a mesma coisa que o Senhor disse para Ezequiel fazer. Ezequiel, irmãos, deveria receber a palavra de Deus, se fartar dela, e a partir de então pregar a sua mensagem para o povo de Israel, que vivia em rebelião contra o Senhor naquela época. Só nos lembrando que Ezequiel já
é alguém que viu o cativeiro acontecendo, o cativeiro babilônico. Ezequiel, inclusive, está no cativeiro, profetizando para aquele povo que ainda não entendeu a situação, que ainda está alienado ao que o Senhor está fazendo no mundo, ao que o Senhor está convocando o ser humano a fazer, que é arrepender-se dos seus pecados e crer no Evangelho, para serem canceladas as suas dívidas diante de Deus. Essa é a mensagem que basicamente compunha a palavra de Ezequiel para aquele povo, e é exatamente a palavra de Deus para esse povo aqui nesse momento. Quando Ezequiel tem o rolo, a palavra de Deus apresentado a ele, e a ordem é para que ele coma esse rolo, para que ele se farte da palavra de Deus, não é para ele guardar para si. Após ele ter aquele momento de alimentação da palavra de Deus, ele precisa ruminar aquilo, e depois isso precisa produzir uma mensagem. E essa mensagem deve ser direcionada ao povo de Israel, para que eles se arrependam dos seus pecados. E um pouco mais adiante nós vamos entender qual é a nossa parte em tudo isso. Quanto à interpretação, irmãos, da posição dos pés desse anjo, um pé está no mar e o outro está na terra. Essa é uma parte que gera muito debate. Não é um texto fácil de nós identificarmos a interpretação, porque não há paralelos na Escritura, como nós já estamos vendo que há alguns paralelos para nos ajudar. Mas talvez esse anjo em pé, com um pé no mar e o outro na terra, pode indicar a presença de Deus como um conquistador sobre a totalidade da terra. Ou seja, Deus está demarcando a terra que ele pisa como uma terra que é sua, é propriedade sua. Não há nada que não esteja sob o domínio de Deus, debaixo do cuidado de Deus, debaixo do reino de Deus. E aqui cai por terra aquela talvez ideia que ainda exista por aí, de que Satanás é dono de alguma coisa no mundo. Tanto que Satanás, ele tenta ludibriar o próprio Jesus Cristo, dizendo: olha, todos esses reinos eu vou te dar, se prostrado me adorares. O que Satanás deixou de dizer é que ele não era dono de nada. Então, quando esse anjo está fincando o seu pé na terra e no mar, ele está dizendo: tudo é de Deus. Além disso, esse anjo é uma espécie de arauto. Ele brada, a mensagem que ele traz é uma mensagem da parte de Deus, e ele está bradando como um leão para dizer que há um rei verdadeiro que está voltando, que vai se apropriar completamente de um reino, vai extirpar a descendência da serpente, vai extirpar a semente maligna que surgiu depois do pecado. Os inimigos da igreja, aqueles que perseguem o Evangelho, serão eliminados com a volta de Jesus Cristo. No final do versículo 3, irmãos, após o anjo bradar como leão, 7 trovões desferem suas vozes. E essa também é outra passagem de difícil interpretação, porque ela é muito enigmática. Depois que o anjo brada como leão, há uma resposta desses 7 trovões. E nós só encontramos paralelo no Salmo 29, e é talvez o que a gente pode usar para chegar a uma interpretação desse texto. Salmo 29, por favor, abra a sua Bíblia. Se a sua versão for diferente, talvez você não encontre o que nós estamos procurando nesse texto, por conta da versão de uma tradução específica. Mas o Salmo 29 nos diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas,
Troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz, preste atenção, em quantas vezes aparece a descrição da voz de Deus. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às costas e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. 7 vezes aparece aqui a voz do Senhor. A voz do Senhor. E talvez quando esse anjo diz que ele ouviu esses 7 trovões lançando o seu som e a sua mensagem, talvez ele esteja recorrendo a esse texto do Salmo 29 para nos dizer que, mesmo com tudo revelado na Escritura, irmãos, mesmo tudo aquilo que nós já vimos até aqui no livro de Apocalipse, existem coisas que são ocultas a nós e que são dirigidas pela voz do Senhor, porque o texto diz que a plenitude da criação é regida pela voz do Senhor, inclusive as tempestades são regidas pela voz do Senhor. E quando João vai tentar escrever o que ele está ouvindo e vendo, no versículo 4, nos diz que alguém ou uma voz do céu diz: não escreve, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Nem tudo o Senhor quer revelar, irmãos. Nem tudo nós temos condição ou capacidade de entender como Deus age na história. Mas o fato é que tudo que Deus faz, todas as coisas que Deus faz, contribuem para que a história esteja sendo carregada para um desfecho que Deus planeja. Não existe absolutamente nada fora do controle de Deus. Nenhuma folha de uma árvore cai sem que o Senhor assim não queira. E nós precisamos recorrer inclusive a um texto de Deuteronômio capítulo 29, verso 29, que nos diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Precisamos ter humildade inclusive de dizer: nem tudo nós temos condição de saber, e nem tudo o Senhor quis revelar. E talvez seja algo a você perguntar a Ele quando você chegar lá no céu: o que o Senhor quis dizer com aquilo, né? Irmãos, versículos 5 e 6, esse mesmo anjo faz um juramento pelo próprio nome do Senhor, de que o juízo, ou seja, as coisas que já foram descritas até aqui, elas não vão demorar a acontecer. E no versículo 7, nós vamos gastar um pouquinho de tempo no versículo 7, nos mostra o resultado final da justiça de Deus derramada sobre os que perseguiram o seu povo. Deus quer responder mais uma vez, irmãos, a pergunta que cerca ou cercava aquela igreja, ou aquelas igrejas daquela época. É como se o povo de Deus perguntasse: Senhor, e esses que estão fazendo tanto mal para a sua igreja? Senhor, e tanta perseguição que estão fazendo contra o seu povo, mundo afora? Inclusive, essa é a oração feita pelos santos no capítulo 6, irmãos. Senhor, até quando isso vai acontecer? Talvez você já tenha se perguntado isso: Senhor, até quando a gente vai ver tanta injustiça, cristãos sendo mortos, perseguidos mundo afora? Como é que o Senhor vai resolver isso? E o versículo 7 vai nos dizer, vamos ler o versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Irmãos, o texto está falando que Deus tem um mistério. O texto está nos falando que Deus já revelou esse mistério aos seus profetas, ou seja, todos aqueles que foram usados por Deus para receber as profecias e dar as profecias por escrito a nós. O Senhor revelou isso a eles. Mas o anjo está nos dizendo que
isso vai acontecer quando o sétimo anjo tocar a trombeta. Então vamos entender o que vai acontecer quando esse anjo tocar a trombeta. E vire a sua página para nós lermos o capítulo 11, versos 15 a 19. Qual é o mistério que Deus já revelou aos seus profetas e que Ele está confirmando aqui que não vai demorar? Não vai mais demorar a acontecer o que o anjo da sétima trombeta está descrevendo aqui. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, olha a questão primordial: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi visto a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Irmãos, o que João está falando para nós que não vai demorar é o reino do Senhor ser completamente purificado de todo mal, todos os inimigos da igreja sendo punidos, sendo banidos do reino cósmico do Senhor. Todos, sem exceção, todos os que perseguiram a igreja, todos os inimigos da igreja, todos os inimigos do povo de Deus, serão julgados e serão banidos para sempre para o lago de fogo eterno. É esse o evento que o anjo está descrevendo. Olha, não vai demorar. O Senhor está cuidando de vocês como cuidou de Israel no deserto. A terra prometida não vai demorar. A nova Jerusalém está às portas. Mas vocês precisam ter bom ânimo para não desanimar em vista das dificuldades que vocês passam no mundo. O que esse texto nos diz é que esse reino cósmico, que vai desde a Terra até o mais longínquo universo, até a mais longínqua galáxia que nós temos notícia, e todas aquelas que nós não conhecemos, tudo está debaixo desse reino, compreende o reino de Deus, e nós somos testemunhas de que o Senhor está reavendo isso da serpente, reavendo isso daqueles que estão parasitando o reino de Deus. Existe um outro reino dentro do reino de Deus, que é o reino parasita da serpente, e que esse reino parasita desfere contra a igreja perseguições, mas o Senhor está dizendo: eu vou resolver isso. Isso não vai demorar. E o mistério de Deus, o mistério que Deus anunciou aos seus profetas, é o próprio Evangelho, que tanto salva quanto condena. Em versículos 8 a 11, diante de tudo isso, João recebe a ordem de pegar o livro das mãos do anjo, e esse anjo lhe dá outra ordem para devorar esse livrinho. Como nós já dissemos anteriormente, a partir do texto de Ezequiel, esse livrinho é o próprio Evangelho, é a mensagem do Evangelho, é a palavra de Deus. É isso que João está sendo instigado a devorar. E o que João, à semelhança do profeta Ezequiel, tem que fazer é que ele deveria se alimentar dessa palavra como alguém que está faminto. Essa expressão devorar não está aqui à toa. É como um faminto que anseia por ter suprido os anseios do seu coração, de se alimentar daquilo que lhe pode dar esperança. E assim como o salmista nos diz:
A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Esse é o efeito que a palavra de Deus tem nos corações. É quando você tem impregnado em você, no seu próprio coração, pelo testemunho do Espírito Santo, esse prazer pela palavra de Deus todos os dias, e você sente que essa palavra, ela penetra no seu coração, e isso passa a ser um mel na sua boca, de tão agradável que é essa palavra. E João deveria se apropriar desse prazer, de ter a palavra de Deus como um mel na sua boca. Mas esse é o aspecto da salvação. Mas ao mesmo tempo, irmãos, o mesmo Evangelho que traz essa doçura, traz alimento, traz a paz, também traz consequências desagradáveis. João desfrutaria da doçura da palavra de Deus como mel, mas ele também teria o seu estômago, assim como a palavra nos diz, o seu estômago ficaria azedo. Em outros termos, João teria uma azia. E quando nós percebemos que a descrição do Evangelho nos dá a certeza de que é uma palavra doce, é uma palavra de vida, de restauração, mas é uma palavra que também traz consequências até mesmo danosas para a nossa própria vida. Essa é uma metáfora utilizada pelo anjo aqui para dizer que o Evangelho traz salvação, traz reconciliação da parte de Deus, ou seja, a doçura do mel. Mas ao mesmo tempo, essa palavra, esse Evangelho produz algum tipo de sofrimento aos servos de Deus. A azia no estômago. Ou seja, quando você se alimenta da palavra, quando você professa Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador e vive de fato, produzindo frutos do Espírito Santo, a partir dessa crença e dessa profissão de fé, algo de ruim pode acontecer. E na verdade o apóstolo Paulo vai nos garantir isso. Todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ao mesmo tempo que temos paz com Deus, seremos de alguma maneira perseguidos em algum nível. Versículo 11 mostra que João ainda tem um papel para o mundo: profetizar, apesar do amargor que o Evangelho pode trazer para a sua vida. Versículo 11 diz: então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. A ordem que João recebe é: toma o livro, devora-o. Como consequência disso, como o alimento que o Evangelho vai trazer para a sua vida, profetiza. Não seja inerte, não seja alguém que apenas quer se alimentar do mel, não seja alguém que apenas deseja a doçura do Evangelho e guardar esse tesouro para si mesmo, mas profetiza. Profetizar, irmãos, nos nossos dias, é diferente do papel que João e os outros profetas do Antigo Testamento tinham. Após Deus revelar o seu último livro para nós, Apocalipse, usando esses servos como profetas, que recebem diretamente de Deus a palavra e transferem para nós, diferentemente disso, nós temos outro ministério de profetizar. Agora não é mais receber diretamente da parte de Deus a revelação e dar assim a conhecer aqueles que estão à nossa volta, mas é pegar aquilo que está revelado. O ministério da profecia é esse: é você utilizar aquilo que Deus já falou e então ensinar.
Baseado nisso, os papéis não mudam. Assim como João teve a incumbência de ainda profetizar, nós também temos. E então quero concluir esse texto dizendo o que nós aprendemos. O que esse texto nos ensinou, irmãos? A primeira conclusão que nós fazemos diante desse texto é que em tempos de aflição, o Senhor nos lembra que há uma aliança de amor entre Ele e nós. Em tempos de aflição, o Senhor nos lembra que existe uma aliança. E o mundo pode mudar. As relações podem mudar. Tudo pode acontecer nesse mundo. Tudo pode se diluir nesse mundo, mas a aliança que o Senhor tem conosco é eterna. E o Senhor, em tempos de crise, em tempos difíceis, faz questão de nos lembrar que, apesar de tudo, existe ainda uma aliança entre nós e Ele. Segunda conclusão que nós fazemos com esse texto, o que esse texto nos ensinou? O Evangelho produz um resultado duplo: salvação e perseguição. Salvação e juízo. De maneira, irmãos, que nós precisamos nos atentar para um detalhe a respeito da pregação do Evangelho, a respeito do profetizar, que hoje nós temos essa mesma responsabilidade a partir do que já está revelado. O Evangelho tem dois aspectos, tanto de salvar quanto de condenar. Salvação para aqueles que ouvem, entendem que são pecadores miseráveis diante de um Deus que está irado contra eles e que eles precisam desesperadamente de um Salvador. E eles então se arrependem dos seus pecados e se entregam a esse Senhor misericordioso para que esse Senhor Jesus cuide do seu coração e da sua eternidade. E isso é salvação. Mas a palavra de Deus também, o Evangelho também apresenta outro cenário que é de juízo. Para aqueles que estão ouvindo a mensagem, mas estão renegando essa mensagem. De maneira que isso precisa ficar claro no nosso coração, que todas as vezes que nós pregamos o Evangelho, não existe frustração. Porque a gente acha que o Evangelho só cumpriu a sua função se a pessoa que nós pregamos a ela se converte. E não é assim. Todas as vezes que alguém ouve o Evangelho de maneira fiel, e ela se converte, amém, a festa no céu. Mas toda vez que ela ouve e não se converte, contra ela está acumulando juízo. Por isso, não há frustração quando o Evangelho está sendo pregado. Você está contribuindo para salvar pessoas ou para tirar o argumento de que essa pessoa nunca ouviu o Evangelho quando ela se apresentar diante de Jesus. Essa pessoa que você prega o Evangelho, mas ela continua endurecida, ela não vai poder dizer que ela nunca ouviu o Evangelho diante de Jesus. A palavra que sai da boca do Senhor jamais volta vazia. Terceira e última conclusão que nós fazemos e que nós tiramos desse texto é que, apesar da perseguição, irmãos, seja ela em que nível for, seja ela ameaçando o seu emprego, ameaçando a sua saúde, a sua integridade física, a sua vida, bens, benefícios dessa vida, apesar de tudo isso, a pregação não pode parar. E saiba que é exatamente isso que Satanás e os seus servos tentam fazer: parar com a pregação do Evangelho. É exatamente isso que Satanás, a partir das estruturas do mundo, tenta fazer para parar a igreja. Mas a igreja não pode ser parada. E apesar das dificuldades, o Senhor nos diz: não pare de pregar, não pare de testemunhar. Se você fizer isso, você vai estar cedendo ao que o diabo e os seus servos querem. E finalmente, irmãos, eu quero fazer 3 aplicações práticas para nós nessa noite. A pergunta é: e agora? Quais são as minhas responsabilidades diante desse ensino? Em primeiro lugar, eu quero
desafiar você. Quero dizer a você e quero fortalecer você com essas aplicações, dizendo: em meio a momentos de crise na sua vida, lembre-se da aliança que o Senhor já fez com você e que você já firmou com Ele. Cada um sabe aqui a dificuldade, cada um sabe a dor que sente, cada um sabe a luta que passa, e às vezes essas lutas que nós passamos têm o poder de nos fazer até mesmo duvidar do amor de Deus. C.S. Lewis, inclusive, vai dizer em um dos seus livros, chamado Anatomia de um Luto. Nesse livro, C.S. Lewis, diferentemente do Lewis que nós conhecemos nas Crônicas de Nárnia e em outros livros, é um Lewis mais agonizante, é um Lewis mais dolorido, porque nesse livro ele descreve a dor que ele sente ao perder a sua esposa. E durante a descrição de Lewis, quando ele abre o seu coração para descrever a dor que ele está sentindo pela perda da sua esposa, ele vai dizer que Deus, às vezes, é como se Ele fingisse que não está em casa. Quando você bate na porta, você olha para cima, a luz está acesa, você sabe que tem alguém, mas Ele não quer descer para atender. Eu não sei se você já passou por situações assim. Eu não sei se talvez você teria coragem de ter a sinceridade que Jó teve no meio ali das provas que ele está passando. A gente só se lembra de que Jó era um homem paciente, mas a gente se esquece que do capítulo 3 em diante, Jó não teve paciência nenhuma. E num dos versículos, Jó vai se virar para Deus e dizer: o Senhor matou a minha família inteira. Como é que a gente passa por uma situação dessa? Você só vai conseguir passar por situações assim, irmão, se você se lembrar que Deus tem uma aliança com você. E você dizer também, assim como o profeta Jeremias, no livro de Lamentações, depois de ver tanta coisa acontecendo em Jerusalém, tanta fome, as mães inclusive devorando seus próprios filhos, Jeremias vai rogar ao Senhor: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. O que pode dar esperança para você? O que você acha que pode alimentar o teu coração? O mundo apresenta muitas coisas que enganosamente nos dizem: toma, isso aqui pode renovar suas esperanças. Mas o profeta Jeremias está dizendo: é a sua palavra. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, e isso somente o Senhor, somente a sua palavra pode fazer. E eu desafio você nessa noite a se apropriar dessa promessa de Deus, porque Ele está dizendo que o Evangelho é algo doce. Não se fixe apenas naquilo que é amargo no Evangelho, as perseguições, os problemas, mas existe um mel jorrando da rocha, que é Jesus Cristo, para a sua vida. Não se amargure por conta das dificuldades que a vida pode trazer para você. Se lembre da aliança. Segunda conclusão, ou segunda aplicação que eu faço para nós, depois de nos lembrar a respeito da aliança: se você tem experimentado algum sofrimento pelo Evangelho, saiba que apesar disso, o Senhor zela por você. Depois que nós vimos que a promessa de Deus para João é que o Evangelho será doce, mas ao mesmo tempo vai produzir algum tipo de azia no seu estômago, não pense você que se João teve essa promessa, você vai se livrar disso. Não pense você que, querendo viver piedosamente em Jesus, seguindo os preceitos bíblicos do Evangelho, você vai ser bem quisto em todos os meios que você vive. Não queira você achar que os seus amigos, tendo você como um cristão genuíno e verdadeiro,
tendo você dizendo não a algumas coisas que você antes ia com eles, não acho que você vai ser bem quisto completamente. Não acho que na sua empresa, quando você não fizer parte de alguma coisa errada, de conversas, de rodas escarnecedoras, alguém não vai gostar de você. Pare de querer que as pessoas gostem 100% de você, porque se você fizer isso, você vai estar barganhando a sua fé. Essa política de boa vizinhança, essa coisa de politicamente correto, não faz parte da vida do crente. Nós não podemos servir a dois senhores. Mas se você em algum nível já enfrenta oposição de alguém, ou de alguma estrutura, ou de algum grupo social, porque você é crente, não desanima não. O Senhor está zelando pela sua vida, e é assim mesmo. Terceira e última aplicação que eu faço para a nossa vida nessa noite, e é um pedido: avive em você o desejo e o ardor pela pregação da palavra, pela proclamação do Evangelho onde você está plantado. Onde você está plantado? Onde você trabalha? Com quem você convive? Quem você é? Você precisa entender que o Evangelho é esse mel, essa doçura de Cristo que vem no nosso coração, toma conta da nossa alma, redireciona as nossas afeições, as nossas emoções, cuida daquilo que não estava sendo cuidado anteriormente, cuida da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, do nosso cônjuge, do nosso casamento, de tudo. Deus cuida disso quando nós somos convertidos ao Evangelho. Mas eu quero rogar a você, não esqueça que o Evangelho também, quando ele é vivido na sua integralidade, ele precisa produzir algum tipo de mal-estar. E isso aqui não é conversa de masoquista, querendo que o sofrimento venha para cima da gente, para que a gente de alguma maneira se conforme a esse texto. Não é assim. Mas é que se você quiser ser amigo de Deus, ser amigo de Jesus, há um preço a ser pago, não pela sua salvação, porque a sua salvação já veio de graça, mas há um preço a ser pago, porque você está dizendo: eu me pareço, eu quero ser semelhante a esse Senhor, que tem uma verdade absoluta, e que diz que comportamentos, filosofias mundanas são erradas. Daniel e seus amigos na Babilônia foram assim. Experimentaram a doçura do Evangelho, a doçura que é o mel do Evangelho, que foram protegidos no meio da Babilônia, que ascenderam a um escalão altíssimo no império, mas em alguns momentos tiveram as suas vidas ameaçadas, porque preferiram dizer: nós cremos no Deus de Israel e não vamos nos curvar aos deuses babilônicos. Paulo, após ser convertido, nos descreve inclusive uma lista extensa de todas as coisas que ele passou em nome de Jesus. Tantos naufrágios, tantas chicotadas, noites em claro, em vigílias, passando fome, passando sede, em nudez, em prisões, em sofrimentos e em agonias. O próprio Senhor Jesus, que é o exemplo maior, que decidiu deixar a sua glória nos céus e vir até nós no meio das nossas desgraças pessoais, nos nossos sofrimentos, nas nossas quedas, e o Senhor Jesus veio e estendeu a sua mão para nós, mas Ele experimentou aquilo que ninguém poderia experimentar, que é a ira de Deus. O apóstolo João, inclusive, escrevendo para nós a respeito do Evangelho, apóstolo João, que é aquele que escreveu as suas cartas, que é conhecido como apóstolo do amor, aquele que se reclinou no peito de Jesus na Santa Ceia, é aquele que está preso pelo Evangelho, é aquele que está dizendo:
é aquele que está experimentando na carne o que é essa azia provocada pelo Evangelho, porque ele está preso na ilha de Patmos, não como um malfeitor, mas como alguém que está professando o nome de Jesus. Um homem de Deus também chamado John Huss, ao ser queimado vivo em prol do Evangelho, e tantos outros, John Wycliffe, que apenas pelo fato de ter traduzido a Bíblia para o idioma original inglês, mesmo após a sua morte, na prisão ele morre, e décadas depois, para que a sua punição seja exemplar àqueles que estão ali, seus ossos são desenterrados e queimados em praça pública, para dizer: esse homem foi morto pura e simplesmente, ou esse homem seus ossos estão sendo queimados pura e simplesmente porque traduziu a Bíblia ao idioma inglês. E tantas outras pessoas que são nossos contemporâneos, missionários que já passaram por esse púlpito, que estão pagando um preço altíssimo em terras distantes, que estão experimentando, além da doçura do Evangelho, a azia que o Evangelho pode provocar, a perseguição. São exemplos de que o Evangelho é doce como mel, traz sobre a vida de quem o professa certa perseguição também, mas se lembre disso, se lembre da aliança, e essa aliança está dizendo: no final, será mais doce como nunca. Você quer figurar numa lista como essa? Você quer ser visto do céu por Jesus Cristo como alguém que sentiu os dois lados desse Evangelho, que experimentou tanto esse mel, essa doçura à nossa alma, que cuida de tudo aquilo que nós já falamos, e que foi aquele que não fugiu de ter essas perseguições que o Evangelho pode trazer. Você é aquele que está pagando o preço por ser crente no Senhor Jesus. Saiba que essa é uma das marcas dos discípulos de Jesus, é inclusive não se importar com a própria vida, mas dizer ao mundo que Jesus Cristo vive, que Ele é o nosso Senhor e Salvador e que Ele vai voltar. Será que na nossa lápide, quando nós já deixarmos esse mundo, quando o Senhor nos recolher, será que nós podemos deixar inscritos nas nossas lápides o que o próprio apóstolo Paulo diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Se você quer que a sua vida faça sentido, se você deseja que a sua vida tenha relevância, não é agradando ao mundo, não é buscando proeminência social, mas se você quer que a sua vida tenha relevância e sentido profundo nessa vida e na outra, saiba que a única forma de fazer isso é se assemelhando com Jesus, é experimentando a doçura do Evangelho, é experimentando as perseguições que isso pode gerar, pagando o preço por ser chamado de cristão. É assim, é entendendo que nós precisamos ir, e enquanto nós estamos indo pregando o Evangelho, assim como Jesus disse, Mateus capítulo 28, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, o Senhor está cuidando de nós. E em tempos de chuva o Senhor ainda nos lembra: eu tenho um compromisso com você. Você, a partir de hoje, inclusive, passe a olhar esse fenômeno de uma maneira diferente,
com esperança, porque o Senhor, em meio a tantas tribulações, Ele está nos dizendo que Ele tem cuidado de nós. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela sua revelação e pela sua palavra. Que o Senhor nos desafie nesta noite, aqueça os nossos corações nessa noite, a adequar cada vez mais a nossa vida nesse sentido. Tem misericórdia de nós, para a honra e glória do seu nome, e no nome de Jesus que oramos. Amém.